Boa noite, é uma alegria mais uma vez podermos adorar o Senhor, meditar na sua palavra, sermos desafiados e enriquecidos. Deveríamos ter feito uma outra programação hoje, né? Eu sei que as mulheres não pregam, mas a gente podia ouvir as histórias da irmã Eudalene hoje à noite, não era? Eu sei que ela deve ter muitas histórias maravilhosas de testemunho missionário, e essas verdades são maravilhosas porque nos humilham, né? Elas servem para isso. A ideia é você talvez hoje reclamou da sua vida, né? Achou algum defeito, algum problema, e aí o que é que você faz? Né? Você lembra, né? Como existem irmãos batalhando pela fé do outro lado do mundo. Acho que para nós é os confins da terra. Moçambique é bem longe para nós, e você vê como é outra realidade, não é verdade? E acredito que o melhor presente que se dá para o povo de Moçambique é a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? E a família tem feito isso de maneira muito maravilhosa e desafiadora, e nós devemos aprender e aplicar isso na nossa realidade e investir. É muito interessante assim, achar bonito, maravilhoso, sim, e agora? Agora eu vou orar, mas eu vou investir também, né? A igreja investe como congregação, mas você pode. Tem muitas formas de investimento que a irmã Adeline apresentou aqui. Investimento no reino de Deus, né? Você investe numa criança, certo? Você investe no projeto de construção. Eu acho que Bíblia é melhor mandar dinheiro também, né, irmã? Você investe em Bíblias, entende? Mandando, porque se mandar a Bíblia, eu acho que é tão caro para chegar lá que não compensa. Então você investe em Bíblias, você investe nesse projeto que certamente está preparando jovens, adultos, crentes no Senhor Jesus Cristo, que vão ali continuar a proclamar o Evangelho naquele país, ali naquelas cidades. Interessante, nosso OANSE aqui dá quantos, Castro? Nosso OANSE dá uns 30? 30. Lá são 500? 600, né? Olha, você vê, né? Sou o Castro lá com 600 crianças, imagina aí, né? Mas eu imagino que deve ser, eu nem imagino. Eu já dei aula para 70 pessoas, achei muito. 600 crianças para você ensinar o evangelho ali. É muita alegria, né? Porque é muita criança, mas ao mesmo tempo, você imagina, né, o trabalho, a energia, o empenho, né? Tem uma equipe, mas são 600. Então, temos que orar, irmãos, porque Deus certamente tem aberto as portas ali para a proclamação do evangelho, tem usado a irmã Eudelene, sua esposa, as crianças também lá. E olha aí, quem sabe novembro não vai, né? Fica orando aí, né? Novembro a gente some aqui da igreja, o irmão já sabe. Foi para Moçambique, né? Aí, ore para eu voltar. Eu deixo Daniela. É a garantia que eu vou voltar. Né? Se eu levar, não sei, né? Aí mas, irmãos, e é interessante orar por isso, para nós podermos participar da obra missionária mais de perto. Nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo para isso, entende? Então, lembre-se, fomos salvos pelo Senhor Jesus para glorificar o nome dele aqui na terra. A gente, às vezes, se mete com os nossos negócios e problemas aqui e esquece a pregação do evangelho. E a irmã Adeline falou só dali de Moçambique. Imagine, um dia desse um irmão falando que ia para a China pregar o evangelho. Imagina só. E tantos outros irmãos que ele já foi, voltou e vai de vez agora. Tem um pastor Rafael que vai para o Japão. Não sei se ele já foi, mas estava para ir com a família, para pregar o evangelho lá no... Ou seja, quantos irmãos Deus tem levantado para essa obra, Deus pode lhe chamar também. Né? Você está numa vida tranquila aqui, aposentado e tudo, né? Olha, Deus pode lhe chamar para você servir lá. Por que não? Não é não, irmão? Não seria bom? Olha aí, né? Deus pode lhe chamar. Ou você que é jovem, né? E mesmo com seu trabalho, com suas coisas, não, mas ó, o Senhor me chama para eu servir numa área, vou me preparar para ir servir, pode ser em Moçambique, pode ser em outro local, né? Deus vai chamar, e nós, como igreja, vamos orar ao Senhor para estarmos levantando recursos para poder investir na obra missionária, porque esse é o trabalho da igreja. A igreja adora, a igreja prega, mas esse é o trabalho da igreja, esse tipo de investimento.
e nós sempre podemos melhorar no investimento na obra do Reino de Deus. Então, veja essas possibilidades que a irmã Eudelene colocou hoje aqui e como você se encaixa, em que tipo de investimento você vai fazer no Reino de Deus, lá na obra de Moçambique. Estamos finalizando hoje a Epístola de Paulo aos Romanos, uma epístola missionária. Paulo ansioso para ir lá para a Espanha pregar o Evangelho, e nós estamos observando os últimos versículos. Começamos domingo passado e terminaremos hoje. E a ideia desses versículos, Romanos 16, do verso 21 ao 27, é que nós devemos confirmar nossa fé diante de Deus e dos homens. Como é que você confirma sua fé diante de Deus e dos homens? Muitas pessoas dizem ter fé em Jesus, mas muitos que dizem ser crentes em Jesus não parecem, às vezes, não têm uma fé confirmada, uma fé forte, uma fé fortalecida. Às vezes são pessoas que estão mais ali envolvidas nas coisas do dia a dia e acabam esquecendo da sua missão. Nós fomos salvos com uma missão, a missão de glorificar a Deus, né? A nossa missão não é só estar na igreja, que isso aqui faz parte, adorar ao Senhor, entoar cânticos de adoração a Deus, nos reunir para nos fortalecer, obviamente na fé no Senhor Jesus Cristo, em amor, mas a nossa missão não é só essa. Aqui é a festa, aqui é o que tem de bom, e tem a semana toda para você ter uma vida de oração, uma vida de pregação do Evangelho, discipulando, servindo ao Senhor no seu dia a dia. Lembre-se disso, não podemos ser crentes passivos, temos que ser crentes ativos que vivem para a glória do Senhor. Mas, um parênteses, a irmã Ruth deu uma solução. Fala, irmã, a solução que a irmã me falou? Posso falar? Ela disse que tinha uma solução para o cabelo branco. Ela disse que a gente poderia doar a tinta para pintar o cabelo. Eu estava ali, eu não pude rir, eu me segurei, né? Aí a irmã Ruth deu boa ideia. O pastor Jaime também captou. E quando todos pensam a mesma coisa, é porque é do Espírito. Então, o negócio é a tinta, né? Brincadeira, irmãos. Não é. Mas, bem, como nós confirmamos a nossa fé diante de Deus e dos homens? Duas formas que a gente observa aqui. A primeira, pelo testemunho. Testemunho que você dá diariamente, constantemente na sua vida. Esse testemunho, na Bíblia, é chamado de piedade. Essa piedade apresenta se você é crente ou não. Se você não liga para as coisas de Deus, se você não liga para estar na igreja, se você não liga para a Bíblia Sagrada, se você não ora, então você tem que parar e pensar se realmente o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e se converter. Porque um crente que não faz essas coisas, não sei, não tenho o que dizer, né? Porque isso é típico do crente, como o peixe nada e vive no mar, o crente vive essas coisas, porque é típico do crente, ele foi convertido para viver dessa forma, e é assim que nós devemos viver. Vamos ler do verso 21 ao verso 24, onde Paulo fala da sua equipe missionária. A gente viu esse texto domingo passado, o apóstolo fala da sua equipe. Lembra que esse texto também é um contraste com os falsos mestres, que ele disse, se afaste deles, fuja desses falsos mestres judaizantes que pregam salvação por obras, porque eles estão vão destruir a igreja, se afaste deles. Agora, olha aqui a minha equipe, verso 17, rogo-vos, verso 21, saudai-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Eu, Técio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade. E o irmão Quarto, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então ele apresenta. Essa é a equipe que está comigo, Igreja de Roma. Essa equipe saúda vocês que estão aí em Roma, homens aprovados, cooperadores que estão juntos, né? Essa é a equipe do missionário ali. Então, esses homens, eles apresentam um testemunho e pelo testemunho eles confirmam a sua fé. De onde nós tiramos essa ideia de confirmar a fé? Isso não é inventado, está no verso 25. Do verso 25 ao verso 27 nós temos a doxologia. O que é isso? É um texto específico dentro da palavra de Deus, tem tanto no Antigo como no Novo Testamento,
textos escritos somente para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor nosso Deus. E esse texto de cara nos ensina o seguinte: nas minhas orações, na minha vida, eu tenho que tirar um tempo só para elogiar Deus, só para dizer, eu e Deus, no meu quarto em secreto, você e Deus, no seu quarto em secreto, dizer, como Deus é bom, Senhor, obrigado por tudo, como o Senhor é maravilhoso, e obviamente, de coração sincero, Senhor, como o Senhor me livra de tantas situações, tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu, e aí você vai glorificar, exaltar e adorar o Senhor, só você e Deus. A gente na modernidade tem uma mania de orar só pedindo, ou só apresentando os problemas para o Senhor, ou agradecendo as coisas, tudo bem. Mas às vezes a gente não para dizer para Deus o que Ele é. E Deus precisa disso? Não, mas nós precisamos. Nós precisamos dizer para Deus o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso. E esse tipo de oração é o que vai causar intimidade entre você e Deus. Você já parou para orar sozinho e faltar assunto para conversar com Deus? Por que isso acontece? Porque talvez você não esteja conversando constantemente com o Senhor em suas orações. A gente às vezes tem uma lista de pedidos dos irmãos, tem que orar por isso. Tem a nossa lista pessoal de pedidos, também tem que orar por isso, não é pecado. Mas e eu conversando com Deus? Eu exaltando e glorificando ao Senhor, só eu e Deus, entende? Interessante, né? A irmã Adelene falou, né, das 5 horas de culto. Se essa moda pega aqui, né? Olha aí, tá vendo? Pois é, muito interessante. Quantos cultos por semana, irmã? Só no domingo. Mas são 5 horas, né? Então, a compensa. Ou seja, a gente no culto não tem muito isso. E a gente tem que, não só as 5 horas, né? Mas não tem muito, às vezes, a reflexão. Entende? Eu não consigo sentar do terceiro banco para lá. Eu não consigo, porque alguém vai me atrapalhar. E o meu culto vai virar raiva. E eu vou ficar com raiva. Eu sei quem eu sou. Por isso que eu sento aqui, eu não olho para trás. Para não ter raiva das pessoas conversando ou mexendo as coisas na hora do culto. Eu sei que nem todo mundo é igual a mim, nem quero que você seja igual a mim. Mas o que o Senhor quer de nós é que nós estejamos refletindo na hora do culto sobre as coisas do Senhor. É o momento da oração sincera mesmo, entende? Não é só oração formal. Tem a oração formal, congregacional também é válida, claro, mas é você no culto, cada cântico, testemunho da missionária da sua família, os cânticos entoados, a oração, a leitura da palavra, são momentos de reflexão. Nós não podemos estar aqui com a cabeça no outro canto, não tem sentido, é só 1h30, né? Se fosse 5 horas, será que melhora, né? Então é só 1h30. Então nós temos que realmente fazer uma imersão quando nós nos propomos a cultuar ao Senhor aqui, culto igreja. Mas tem o culto casa. Você na sua casa, obviamente, deve também pensar dessa forma, né? Uma imersão, um momento devocional, conversar com Deus, ler a Bíblia, não só para marcar o calendário, mas refletindo no que o texto está dizendo. Olha, se você busca essas questões que são simples, não são complexas, é possível. Se você busca, você vai conhecer um outro Deus. Talvez alguém ache, Deus é frio, Deus está distante. Não, você vai entender um outro Deus. Você vai se aproximar mais do Senhor. Você vai compreender mais o significado da igreja, da adoração, de como Deus é maravilhoso. Você vai vir ao culto, mesmo com problemas, ou triste, ou com dificuldades, você vai vir ao culto noutra perspectiva, porque você agora entende melhor quem é o Senhor. Entende? E aí você vai ficar, né, realmente empenhado em adorar o Senhor nosso Deus. Uma doxologia, de cara, ela nos ensina essa verdade. E nós queremos confirmar, Deus confirma a nossa fé
pela nossa postura de adoração, ou melhor, de glorificação ao Senhor. Como é que eu confirmo a fé? Sendo um crente que está voltado para a glória de Deus. Qual o objetivo da sua vida? Tem que estar na ponta da língua, de coração sincero, a glória de Deus. Esse é o objetivo da minha vida. Esse tem que ser, porque eu fui resgatado das trevas, do pecado, da condenação ao inferno, para glorificar a Deus. O crente em Jesus, ele entende isso. Ele sabe disso. Ele deixa as coisas desse mundo. As ilícitas, de modo até rápido. As lícitas, ele vai deixando ao longo da vida. Porque tem coisas lícitas que às vezes eu acho que são piores. Porque elas são lícitas, não são necessariamente um pecado, mas nos amarram, nos impedem, nós crentes em Jesus, de exercer o nosso potencial de fé e serviço na obra do Senhor. Servimos, mas não como deveríamos servir. Uma doxologia nos mostra que nós confirmamos a nossa fé através de uma postura que glorifica a Deus. Verso 25 diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, quem confirma nossa fé é Deus. Nós confirmamos com a nossa vida na terra, mas até a nossa postura de glorificar a Deus, que é o que é dito exatamente no verso 27, é o próprio Deus que nos capacita para glorificar o nome dele. Nós não temos condição, sozinhos, de fazer a missão que Jesus quer que nós façamos hoje, porque nós somos fracos e somos pecadores, e muitas vezes realmente vamos cumprir a natureza do pecado e vamos falhar. É só o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, que confirma a nossa fé, que nos fortalece. Veja que o Deus que confirma a nossa fé, ele é poderoso. Aquele que é poderoso é Deus. Então, eu não sou poderoso, entende? Então, se você vive na fé do Senhor Jesus Cristo de modo piedoso, para a glória de Deus, lembre-se disso. Não é porque você é forte, sábio, bom, inteligente, não. É porque o Deus que é poderoso confirma a sua fé. E essa fé, ela deve ser confirmada de 3 formas. A gente vê 3 modos em que essa fé, ela se confirma diante de Deus e dos homens. Mas antes, alguns temas importantes nesta doxologia. Doxologia, dox é a palavra grega para glória. Então, é a ideia de um discurso de glória dado ao Senhor. Primeiro tema é o poder de Deus. Acabamos de ler. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Nós temos que reconhecer isso. O apóstolo Paulo reconhece. Ele quer ir para a Espanha, quer pregar o evangelho nos confins da terra. Ele acusa os falsos mestres. Ele prega a justificação pela fé, fala do pecado dos homens. Tem todo o contexto que nós lemos na Epístola aos Romanos. E ele reconhece aqui que o Senhor é poderoso. Primeiro tema. Segundo, o evangelho de Cristo. Tema que percorre toda essa epístola. Ele é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e pregação de Jesus Cristo. É o segundo tema dessa doxologia. Não existe confirmação sem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Confirmar é o mesmo que fortalecer, é o mesmo que ratificar, é aquela pessoa que é crente mesmo, transformada, regenerada, fortalecida, está ali para glorificar o Senhor. Isso acontece somente pelo Evangelho de Jesus. Um terceiro tema é a evangelização das nações, como se observa no versículo 26. Segundo o mandamento do Deus eterno para obediência por fé entre todas as nações.
todas as nações têm que ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, faz parte de glorificar a Deus, o investimento da igreja em todos os aspectos, oração, investimento de envio, investimento de sustento, faz parte do ministério da igreja de cada crente, glorificar a Deus através do envio do evangelho para as nações. E um quarto tema é a exaltação da sabedoria do Senhor, que a gente observa também no verso 27, ao Deus único e sábio. Isso aqui, essas palavras não são jogadas a esmo, é porque Deus é único, só tem Ele, não há outro, Ele é sábio. Tudo o que é necessário para a vida e a piedade, o Senhor revelou na Bíblia Sagrada. Esse texto revela a sabedoria do Senhor nosso Deus. Não exaure a sabedoria dele, só dá aquilo que nós conseguimos compreender e mal. E mal. Obviamente, Deus é muito, muito, muito infinitamente sábio, muito mais sábio do que o que a própria Escritura revela a nós. A questão é que nós não temos condição de perscrutar ou de compreender o tamanho da sabedoria do Senhor nosso Deus. Esses temas são extremamente importantes aqui, e alguns deles remetem ao começo da epístola, como, por exemplo, falar da confirmação com relação ao Evangelho, nos faz voltar lá para Romanos 1,16, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, os temas da doxologia estão aqui também no verso 16, quase todos, não todos, mas quase todos, fala do poder de Deus, Deus Todo-Poderoso. Qual é o poder de Deus que age em nós? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele é o poder de Deus. Quando você fala do Evangelho para alguém, você não está só dando uma aula, você não está só contando uma novidade, é o poder de Deus, que é sábio, o poderoso, entende? Paulo ele ilustra isso muito bem quando diz que ele carrega um tesouro em vasos de barro. O vaso de barro é o próprio missionário. O tesouro é a revelação, é a palavra de Deus. Você está aí com a sua Bíblia, vindo para a igreja, indo para a sua casa. É o tesouro, é o poder de Deus, é o Evangelho. Ele que vai confirmar se uma pessoa é crente ou não. Quando o Evangelho bate, a pessoa que vai crer no Senhor Jesus, determinado pelo Senhor, ela reage numa conversão. Não tem como o pecador perdido que foi chamado por Deus não reagir numa conversão quando o evangelho é pregado. Por quê? É o poder de Deus. É isso que transforma. E é disso que o homem pecador precisa. E é para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, remetendo aqui às nações. Um dos temas também do texto que nós estamos observando. Mas é interessante destacar os três aspectos principais do texto que nos mostram como somos confirmados pelo Senhor nosso Deus. O primeiro aspecto é segundo o Evangelho, a pregação de Jesus Cristo. Então, a pessoa é confirmada pelo Evangelho do Senhor Jesus. São duas expressões que tratam de uma coisa só. O meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo são uma coisa só. Paulo não tem um evangelho diferente do de Jesus. É a mesma ideia. É uma figura de linguagem aqui que expressa o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, como uma pessoa é confirmada em fé, ela crê no evangelho, ela vive pelo evangelho e ela não muda esse evangelho. Ela é cativa a Cristo por causa do evangelho do Senhor Jesus. É muito básico, é óbvio, claro que é assim, mas no mundo em que vivemos, na nossa cidade, existem muitos outros evangelhos, existem muitas outras pregações mais atrativas, porque falam de resolução de problemas terrenos. Quem não quer resolver os problemas aqui na terra? Todo mundo quer resolver o seu problema aqui na terra. O seu problema familiar, sua angústia, falta de dinheiro, questão de saúde, todo mundo quer. Mas a ótica do Senhor é outra. O nome de Deus tem que ser glorificado em primeiro lugar, mais do que
as nossas necessidades serem resolvidas. Então, a gente inverte as coisas e acaba que a teologia da prosperidade tem tomado de conta de muitos. Então, o meu evangelho, a pregação do Senhor Jesus Cristo é uma das primeiras formas para um crente confirmar a sua fé. E eu sei que às vezes vêm os momentos de sofrimento, de depressão e de perda. E crentes antigos até podem chegar a se questionar: Senhor, por que tanto sofrimento? Senhor, por que tanta dificuldade? Será que a minha fé não é sincera? Será que eu não sou crente no Senhor Jesus? Isso acontece. Quando isso acontecer com você, não é porque você é anormal e diferente. Não, isso acontece com todo ser humano crente no Senhor Jesus Cristo, que passa por grandes pressões. O que é que você faz? Você volta ao Evangelho, vai ler o Evangelho, e o próprio Evangelho vai confirmar a sua fé. E vai mostrar, sou pecador mesmo, e preciso de Jesus. E criei mesmo no Senhor Jesus Cristo. Várias vezes na minha vida, pessoalmente, eu confrontei a minha fé. E principalmente lendo outros livros que não são sobre a Bíblia. Porque eu quero saber se realmente eu sou esse crente no Senhor Jesus Cristo. E não teve uma vez que o Senhor não confirmou a fé que Ele plantou no meu coração através da sua própria palavra. A Bíblia é um livro perfeito. A Escritura tem todas as respostas. Se eu não encontro isso na Escritura, o problema sou eu, é o meu coração, é a minha mente, a minha falta de confiança, fé no Senhor que é todo-poderoso. Às vezes a gente confia em tantas coisas aqui dessa terra, e achando que isso vai nos trazer confiança, esperança, tranquilidade. Não vai. Tudo aqui é passageiro, tudo é dúbio. Você pede uma informação que é de um jeito, aqui é de outro jeito, e agora o que é que eu faço? Você acaba tendo que escolher qual informação você vai querer para a sua vida. A Escritura não. Você na sua casa lê, e o Espírito de Deus age na sua vida dando fé. Se você não lê, você não vai ter esse tipo de confiança no Senhor. Se você não ora, você também não vai ter essa fortaleza que vem de Deus. O Evangelho é quem nos confirma diante de Deus, nos fortalece a fé. Um segundo elemento aqui que fortalece a nossa fé, que nos confirma, além da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é conforme a revelação do mistério. Olha o que diz, ainda no verso 25, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, que agora se manifestou e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas. Então, que mistério é esse? É Cristo. No Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento fala do Senhor Jesus Cristo, de várias formas que às vezes a gente não percebe numa leitura inicial, porque nós vivemos numa cultura, diferente daquela época. Mas eles liam nas histórias do Antigo Testamento a proximidade da chegada do Messias, do descendente prometido, do Salvador. Então esse mistério, não quer dizer que era um mistério misterioso, digamos assim, mas era um mistério porque não tinha sido revelado. E se revelou com a chegada do Senhor Jesus Cristo. A revelação do mistério guardada em silêncio nos tempos eternos. Ou seja, nos tempos eternos, antes mesmo de existir humanidade, planeta Terra, havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e já tinha esse mistério guardado em silêncio. Como entender isso? Não sei entender tudo isso. Mas o fato é que, na Trindade Divina, já havia o plano da vinda do Senhor Jesus Cristo, salvar a humanidade. E esse mistério se tornou manifesto. Foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas. O Antigo Testamento já manifestou o mistério, já falou desse mistério. O descendente da mulher, o leão da tribo de Judá, aquele que vai nascer de uma virgem, que é descendente de Davi, filho de Davi, que é um profeta semelhante a Moisés, e o Cordeiro Pascal, e muitos outros textos da Escritura que falam do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele está falando de escrituras proféticas, obviamente, do Antigo Testamento. Veja que toda a Escritura aponta para o mistério de Deus, que é Cristo. Tem outros dois textos que falam desse mistério. Colossenses
2:2 diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. É muito interessante essa expressão. Toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Ou seja, ele tinha que ter um entendimento muito bem entendido das coisas ali. A riqueza da forte convicção. É uma convicção rica, e essa riqueza é forte, e é a convicção de quê? Do entendimento, para quê? Colossenses 2:2, para compreenderem plenamente quer dizer, de modo completo, cheio, o mistério de Deus. Aí ele bota uma vírgula, Cristo. O mistério de Deus é Cristo. É por isso que a gente sempre tem que estar lendo os evangelhos, os 4 evangelhos, porque revelam Jesus de modo muito direto. O Senhor Jesus Cristo é a encarnação de Deus, porque ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Tudo que Jesus fez nos evangelhos refletem a pessoa de Deus, só que não o Deus Pai, mas o Deus Filho, que se fez carne e viveu sem pecado e viveu no meio dos pecadores. Estudando a vida do Senhor Jesus, lendo incansavelmente os 4 evangelhos, você vai conseguir entender como eu vou amar um pecador perdido que não gosta de mim. Você vai entender. Como eu vou ser firme contra o pecado e ainda amar um pecador perdido. Você vai entender. Está lá no Evangelho, nos 4 evangelhos que falam do Senhor Jesus. E essa expressão ela é muito forte. Toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Para quê? Para compreender plenamente o mistério de Deus. Esse mistério de Deus é Cristo. E é o que Paulo está falando aqui na Epístola aos Romanos. A revelação do mistério é o Senhor Jesus Cristo. Em Efésios também, capítulo 3, do verso 3 ao 7, fala, vou só ler o verso 3. Efésios 3:3, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, o mistério de Cristo não é nada mais, nada menos do que tudo o que foi dito sobre Jesus no Antigo se cumpriu no Novo Testamento. O mistério foi revelado. Quem é o Messias? Está aqui. Esse é o mistério de Cristo, no sentido de que Deus cumpriu o seu plano salvador, enviando o Messias, aquele que iria morrer numa cruz pelos nossos pecados. E então, esse mistério se tornou manifesto por meio das escrituras proféticas, no verso 26, Romanos 16:26, e na sequência do versículo diz: segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, um terceiro elemento que confirma a nossa fé é este mandamento, o mandamento do Deus eterno. Este mandamento do Deus eterno tem a ver, obviamente, com o Senhor Jesus Cristo, mas esse mandamento, ele se confirma numa palavrazinha, para a obediência por fé. Nossa vida em fé é confirmada pelo Evangelho de Cristo, pelo mistério que é o Senhor Jesus Cristo, para a obediência por fé. Esta obediência por fé é um mandamento. Mandamento de quem? Do Deus eterno. Não é qualquer pessoa. O Senhor Deus quer que nós confirmemos a nossa fé a partir do Evangelho, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, em obediência. Um crente firmado no Senhor Jesus Cristo, um crente que busca santificação, ele é obediente. Por quê? Porque o Deus eterno mandou eu ser obediente. É muito simples. Um crente, ele obedece o que a palavra de Deus diz, somente, simplesmente e principalmente porque Deus mandou. Temos que aprender, irmãos, que as nossas emoções não nos controlam. Eu não obedeço a Deus quando eu me sinto bem. Eu não entoo cânticos ao Senhor quando eu me sinto feliz, somente. Nós devemos adorar a Deus e glorificar ao Senhor, porque Deus mandou.
E nós temos que obedecer. E um crente, ele faz isso até o último dia da sua vida. Essa é a nossa missão. Isso é o que confirma a nossa fé. E o Deus poderoso é quem confirma a nossa fé, nos dando condição de obedecê-lo. Nós temos tudo para obedecer a Deus. Tudo. Nós temos o Evangelho, nós temos Cristo, o Espírito Santo, certeza e convicção de salvação que a Bíblia nos dá. Tudo o que é necessário nós temos. Não obedecemos por quê? É muito simples. Não queremos. Então, se um dia você pecar e quando for pedir perdão do seu pecado ao Senhor, você orar assim: Senhor, eu pequei, mas é porque eu não sabia. Senhor, é porque não foi bem assim. Não, você tem que dizer: Senhor, eu pequei porque eu quis. Essa é a nossa oração. Perdoa o meu pecado, porque eu quis pecar. É assim que você confessa. Você tem que ser honesto, porque Deus sabe. Não tem meias palavras com o Senhor nosso Deus. Confessemos os nossos pecados. Deus sabe a nossa natureza. Confesse, peça perdão e obedeça. Isso é um elemento importantíssimo para a confirmação da nossa fé. Tudo isso é uma doxologia. É para glorificar o nome do Senhor. E essa confirmação acontece nesses três elementos: o Evangelho de Cristo, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo e a obediência entre todas as nações. A ideia aqui também é obedecer aqui, levar o Evangelho para que outros obedeçam em outras nações. Talvez pareça difícil obedecer a Deus em alguns momentos, mas olha, nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado. Obedecer a Deus é uma bênção. Né? Os mandamentos do Senhor não são pesados. Às vezes a gente acha por causa do nosso pecado, mas são bênçãos para nós. E você vai perceber que quanto mais você obedece ao Senhor, imita o Senhor Jesus Cristo e vive para a glória de Deus, você vai olhar para trás e fazer uma retrospectiva da sua vida e perceber como Deus tem lhe abençoado. E o verso 27, ao Deus único e sábio, seja dada glória. Deus só tem Ele, a sabedoria de Deus, não vai dar tempo de nós explorarmos tudo da sabedoria do Senhor, mas em Romanos 11:33, que nós lemos domingo passado, diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Não tem como medir a sabedoria do Senhor. Ela está expressa para o nosso entendimento na Bíblia Sagrada. Então, quando você lê a sua Bíblia, ou ouvir, reflita nela e jamais ande contra a vontade do Senhor, a vontade revelada do Senhor. E no final, seja dada glória por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus foi aquele que veio abrir o caminho para que nós pudéssemos dar glórias a Deus. Uma pessoa que não tem Jesus Cristo, ela não pode dar glórias a Deus. Ela não tem como dar glórias a Deus, porque ela não conhece a Deus. Ela pode ter uma religião, que pode se dizer cristã, que pode afirmar que conhece um Deus, mas que se ela não creu em Jesus como Senhor e Salvador, ela não tem como realmente glorificar o Senhor nosso Deus. Nós podemos, não porque somos bons, nem porque somos religiosos, mas porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós chegamos hoje aqui para dar glórias a Deus com cânticos, com oração, com o testemunho da missionária que veio nos desafiar na nossa fé. Tudo isso para dar glórias ao Senhor. Hoje e amanhã continuaremos a dar glórias ao Senhor nas nossas orações diárias, na nossa leitura da Bíblia, na nossa devoção constante, pregação do Evangelho aonde você for, e assim o nome do Senhor será glorificado pelos séculos dos séculos. Amém. E assim que o apóstolo termina essa epístola maravilhosa, exaltando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Deus nos ajude e nos abençoe a termos essa fé confirmada, como aquela equipe do apóstolo Paulo, ter uma fé confirmada para glorificar o nome de Deus, que a palavra do Senhor nos fortaleça e nos instrua para que sejamos crentes como o Senhor Jesus Cristo quer que sejamos. Vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor.
Senhor, só temos que te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso e tem cuidado de nós. Obrigado, Pai amado, pela tua palavra, por essa epístola tão maravilhosa que revela o que Jesus fez por nós, assumindo a culpa dos nossos pecados na cruz do Calvário, sendo um sacrifício perfeito para que nós viéssemos a ter esperança de salvação, certeza de salvação, e já nessa vida aqui na terra, desfrutar de intimidade com o Senhor que é todo-poderoso. Certamente, ó Pai, temos que suplicar a tua misericórdia para com os nossos pecados e falhas, e pedir que o Senhor nos fortaleça pelo teu Santo Espírito, para tudo que nós lemos na tua palavra, nós venhamos a conseguir pôr em prática, que nós não sejamos aqueles evangélicos da moda, mas que sejamos crentes devotos a ti, que vivem para a glória do teu nome. Te peço também, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a família Muchaia, abençoe eles que vieram estudar, Mozinho, pastor Mozinho, abençoe, que seja um tempo maravilhoso para eles, para as crianças também, e que em breve eles possam retornar lá para o ministério em Moçambique, que o Senhor abençoe a equipe que está sendo formada, que está formada ali, e foi construída ao longo de anos. O Senhor construiu essa equipe ali para glorificar o teu nome, abençoando todos os projetos que eles têm com crianças, jovens, senhoras, a educação, a alimentação daquelas crianças, o ensino da tua palavra, principalmente, que muitos venham a crer no Senhor Jesus Cristo, sair do islamismo, e que o Senhor impeça o terrorismo de chegar àquela localidade. O Senhor abençoe, Senhor, esse povo, e que o Senhor abra a nossa mente e coração para poder investir nessa obra do Senhor. E é só o Senhor que pode fazer isso. E motivar, Senhor Deus, a igreja do Senhor para proclamar o Evangelho distante, investindo, ó Pai, na obra missionária. Que o Senhor abençoe a todos, ó Pai, nos ajude e fortaleça. É o que pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite e até breve.